Olá, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. E hoje nós vamos falar Deixe a criança ser criança. Vou fixar aqui o tema da nossa aula, da nossa live, para a gente poder conversar bastante sobre esse assunto, que para mim ele não tem idade, né? Para a gente falar sobre isso. Deixar a criança ser criança. Deixe a criança ser criança. Agora sim, tá fixado. Então, boa noite, pessoal. Para quem não me conhece, o meu nome é Catiane Castro. Sou psicopedagoga e durante muito tempo, enquanto apenas mamãe e professora, eu não sabia fazer isso, né? Deixar a minha criança ser criança. Boa noite para quem tá chegando aí. Então eu não sabia fazer isso, deixar o meu filho ser criança. Né? Apesar de ser professora, apesar de trabalhar anos em escola, eu achava que os meus filhos tinham que ser crianças comportadas, independente do lugar que eles estivessem. Eu queria controlar o comportamento dos meus filhos. E em algumas vezes eu barrava a espontaneidade, eu barrava a individualidade, nessa fase deles se desenvolverem. Coloca aí pra mim, gente, quem é esse assunto aí, deixe a criança ser criança. Quem também assim pensava como eu, né, que as crianças elas precisam ser policiadas, que as crianças precisam de intervenções o tempo todo. Né? Porque às vezes a gente está em alguns ambientes e a gente acha que a gente, mesmo uma criancinha, um bebezinho de 1 ano, 2 aninhos, ele já precisa entender que ele está em um lugar onde ele precisa ser policiado. E eu quero mostrar para vocês, através dessa aula de hoje, através dessa live, o porquê que é importante nós sabermos o desenvolvimento da criança, né, dentro do cérebro da criança, como que esse desenvolvimento ele está acontecendo para nós podermos agir da maneira correta. Né? Tudo existe um porquê, um para quê e como fazer. E é sobre isso que nós vamos falar nessa aula. Às vezes a gente quer seguir o instinto da gente, o instinto pelo qual nós fomos educados, o instinto pelo qual nós somos criados. E aí a gente quer agir no piloto automático e não sabemos como lidar com os nossos filhos. Nós não sabemos como deixar os nossos filhos serem crianças o tempo todo. E conhecendo os marcos do desenvolvimento e conhecendo também como que acontece a aprendizagem no cérebro da criança, nós fazemos isso com segurança. Deixamos as crianças serem crianças com segurança, porque se você estiver segura nas suas ações, como mãe, como professor, como educador, se você tiver confiança naquilo que você está praticando, você não tem vergonha, você não tem medo, né, do preconceito, do bullying, você não tem medo daquilo que as pessoas que estão perto de você e vendo a sua criança fazer aquilo e às vezes querer pensar diferente de você. Então você não tem medo de tudo isso quando você age, né, com convicção e com intenção. Então nós podemos sim deixar as crianças serem crianças, mas com uma intenção, né? Não vamos deixar os nossos filhos soltos, né, fazerem o que quer. Não é isso o que eu quero ensinar para vocês aqui hoje, o que eu quero dizer para vocês aqui hoje. Quem tá comigo aí, né? Não sei quem tá comigo, mas quem tá comigo aí, coloque para mim a idade da sua criança, né? Você está aqui por algum motivo e coloque para mim aí
a idade da sua criança e o nome dela, se você quiser, tá bom? Pode assinar, pode enviar um aviãozinho aí para algumas pessoas que você achar que seria interessante também para elas assistirem essa aula. Em especial, gente, as nossas mães, né, os avós, o que eles pensam? Eles pensam que nada os nossos filhos, os bebês, eles podem fazer, principalmente. E os adolescentes, né, nessa fase agora que eles estão muito no celular, as avós, elas pensam que, né, mesmo você conhecendo o seu filho, você sabendo o que ele faz no celular, porque hoje nós fazemos tudo no celular, mas os avós hoje, eles pensam que as crianças estão o tempo todo de treta no celular, conversando com pessoas mais velhas, que vão, né, eu sei que a gente precisa ter esse cuidado com o que os nossos filhos estão fazendo no celular. Mas os avós que não têm muito conhecimento disso, desse meio tecnológico, eles pensam que as crianças estão totalmente erradas de estarem no celular. Então a gente tem passado por isso também, né? A gente sabe que eles precisam hoje assistir a aula online pelo celular, fazer as tarefas pelo celular, ler livros pelo celular, e os avós, eles pensam que eles estão no celular namorando, né, conversando coisas erradas. Então, até a gente conseguir explicar para os avós isso, minha filha passou um período, né, na casa dos avós, e aí todos os dias me ligava, me mandava mensagem, a minha sogra, o meu sogro, para falar que a minha filha estava muito no celular, que ela não saía do celular, que estava difícil controlar, que estava com medo de acontecer alguma coisa ruim com ela. Então, essa fase, né, sobre isso também eu quero falar aqui hoje com vocês, tá bom? Boa noite, então, para quem tá aí. Eu tô vendo que a Raquel tá aí. Já tem dias que eu quero mandar uma mensagem para você e não mando, Raquel. Eu tô assim, meu Deus, Raquel tá com raiva de mim. Mas tá tão calor nesse lugar que a gente não tem vontade de sair de casa. Não é, Raquel? A gente quer ficar só em casa, não quer sair de casa. Ei, Laira, seja muito bem-vinda. Então eu vou falar aqui, gente, hoje para todas as idades. Vou falar para quem tem bebê, para quem tem criança, para quem tem adolescente, tá bom? Então, o que acontece com as crianças até os 6 meses de idade? Até os 6 meses de idade, qual que é o respeito que nós devemos oferecer para os bebês, né? Como eu disse, eu vou falar para todas as idades aqui, mas eu vou começar de 0 a 6 meses. Como eu posso deixar a minha criança ser criança até os 6 anos de idade? Nós devemos respeitar o sono da criança, né? Nós devemos respeitar as mamadas da criança, né, de livre demanda. Nós devemos respeitar o silêncio, né, a paz dentro de casa das crianças. Então, dessa forma, nós estamos deixando os bebezinhos serem crianças. E estamos oferecendo para ele estímulos saudáveis. Nós vamos oferecer muito amor, muito carinho, a nossa presença, a nossa fala, a nossa conversa. Podemos oferecer músicas, nós podemos oferecer livros, chocalhos, móveis, brinquedinhos. Tudo isso quer dizer que eu estou deixando a minha criança ser criança, né? Eu estou dando para ela as suas necessidades, eu estou oferecendo para ela aquilo que é a necessidade de um bebê. Dessa forma, eu estou deixando a minha criança ser criança. A partir dos 6 meses, como eu deixo a minha criança ser... E quero ressaltar aqui que, infelizmente, tem mães, avós que pensam que a criança não pode ficar no colo até os 6 meses de idade, que a criança não pode mamar a hora que ela quer, que a criança não pode dormir no colo. Depois que mamar, tem que se colocar no berço, a criança acorda, aí a mãe fala que não pode continuar no colo. E tudo isso a gente já aprendeu que o cérebro da criança ainda ela se sente dentro do útero da mãe até os 3 meses de idade, principalmente. Então a criança não vai ficar mimada por conta disso, né? A fase do puerpério,
a fase da esterogestação. Então, a gente tem que deixar a criança ser criança desde quando ela nasce, respeitando as suas fases, tá bom? Então, por isso que é importante a gente capacitar também a nossa rede de apoio. A gente precisa capacitar quem são as pessoas que estão dentro da nossa casa, no nosso convívio, porque senão eles vão interferir de uma maneira negativa, onde eles não vão deixar você exercer, né, esse papel de deixando a sua criança ser a sua criança. Né? Ele acha que você já precisa tratar de uma forma diferente, porque senão a criança vai ficar mimada, a criança vai ficar mal acostumada. A partir dos 6 meses, como a gente pode deixar a criança ser criança? Continuando a estimular com os estímulos positivos, né? E oferecendo para essa criança já uma interação maior com outros tipos de brinquedos, com outros tipos de fala, com outro tipo de interação, apresentando para essa criança já o mundo à sua volta, as pessoas, os objetos, os lugares, né? A partir dos 6 meses, a amplitude da visão da criança é muito maior do que aos 3 meses, até os 6 meses de idade. Então, nós já podemos oferecer muito mais para os nossos filhos. E já dá pra gente, a criança que anda, né, antes de 1 ano de idade, a Raquel tem esse exemplo aí, nós já podemos deixar a criança ser criança na exploração, né, do ambiente, na exploração dos brinquedos, na exploração dos armários, dos guarda-roupas, na exploração do quintal, né? Se sujar, depois lava, não tem problema. Porque muitas mães não deixam as crianças serem crianças por diversas questões. E uma delas é por causa que vai bagunçar a casa, vai atrapalhar os armários, vai dar trabalho para poder organizar depois. Né? Coloquem para mim se isso não é verdade, gente. Não deixa a criança se sujar, né? Não deixa a criança experimentar na introdução alimentar, pegar com a sua própria mãozinha o alimento e comer. Não deixa a criança fazer aquela alimentação BLW, a mãe que prefere colocar na boca da criança. Então, tudo isso envolve esse deixar a criança ser criança. E nós não podemos deixar de... né, nós não podemos esquecer que a formação da personalidade das crianças estão sendo formadas nessa fase. E cada criança é única. Né? Às vezes o seu filho, ele é muito agitado, ele é uma criança mais ativa, ele vai explorar as coisas e o filho do vizinho não vai. Às vezes você vai ficar assim, ai meu Deus, o filho do vizinho não faz isso, então eu não vou deixar meu filho também fazer isso. Não, se seu filho ele tem essa curiosidade, ele já tem esse despertamento para explorar as coisas, para subir numa escada, né, para fazer uma baguncinha, qual que é o seu papel enquanto mãe? É toda hora podar? Não, você vai acompanhar. Se a criança quer subir escada 1 vez, 2 vezes, você explora e deixa a criança, acompanha a criança. Já aprendeu, né? Você já oportunizou a criança a abrir uma gaveta 2 vezes, 3 vezes? Ótimo. Não é para você deixar todas as vezes, mas ela já vai saber o que tem dentro daquela gaveta. Hoje mesmo eu tava ali na lavanderia, lavando uns calçados e eu queria que a Maria Luísa, minha filha, fosse lá lavar os calçados dela. Aí eu falei assim com o Miguel, Miguel, vai lá e chama Lulu pra mim. Né? Eu falei, aí ele veio, tá legal. Então, ele veio, né? Quando você deixa a criança ela explorar a casa toda, os ambientes, quando você fala qualquer coisa pra criança, a criança sabe ir nos lugares, né? Ela sabe onde que estão as coisas. Se eu falo pro Miguel assim, Miguel, pega a pá pra mamãe, ele sabe onde que fica a pá, porque ele já participou, né, das limpezas aqui, e ele sabe onde que eu guardo. Então a gente precisa deixar a criança ser criança em todos os momentos. Se você tá varrendo, né, um ambiente, você precisa trabalhar e a criança tá ali, né, querendo a sua atenção, inclua ela nessa atividade.
né? Nem que ela fique com... Você tem que dar um rodo para ela, tem que deixar uma vassoura com ela, mas você vai trabalhando e deixando a criança ficar ali naquele ambiente também, porque com isso, né, você deixa ela ser criança fazendo aquilo que ela dá conta, fazendo aquilo que é possível, e enquanto isso você consegue fazer o seu serviço. Então, o que eu quero falar nesta aula? Eu quero dizer para vocês que através da psicopedagogia, através da neurociências, nós entendemos que o cérebro da criança, ele está em desenvolvimento e ele está pronto para ele passar pelas suas fases, né? A criança, ela passa por fases. Tem a fase do eu, a fase do ego, onde a criança, ela considera que ela é o centro das atenções, onde ela considera que tudo é ela, que tudo pertence a ela. Então ela vai ter essas fases, sim, de não querer dividir, ela vai ter as fases de não conseguir ficar quieta em um determinado lugar, né? Ela vai ter a fase de, durante uma brincadeira ou outra com as crianças, às vezes, para chamar atenção, ela pode se morder, ela pode bater, e nem por isso a gente não vai deixar o filho da gente brincar mais com a outra criança, com o vizinho, com o primo, né? Ela tem as fases onde ela já começa a perceber que existe o outro, né? Que a mãe é uma pessoa, o pai é uma pessoa e ela é outra pessoa, que os irmãos são outra pessoa, que as crianças da escolinha são outras pessoas. Então ela começa a fazer essa diferenciação. Então tudo que acontece com as crianças em seu desenvolvimento existe um porquê, né? Não é à toa que uma criança, ela bate, não é à toa que uma criança, ela morde, não é à toa que uma criança dentro da igreja, ela não consegue ficar concentrada, ela não consegue ficar quieta, sentada no banco, né? Quando você vai para uma reunião, quando você vai para algum lugar público que precisa, né, de os adultos ficarem concentrados, e a criança... e você precisa levar a criança, você tem que saber que a criança, ela não tem a obrigação ali de ficar quietinha igual um robô, por exemplo, né? Por isso que existem lugares apropriados para as crianças e lugares que não são apropriados para as crianças. Por quê? Porque lugar de criança é um lugar especial. Por exemplo, num salão de festa, né? Num restaurante onde que tem um espaço kids, você pode levar a criança ali e deixar a criança. Se não tiver um espaço kids no restaurante, é difícil você manter a criança sentada o tempo todo ali naquela cadeira. Então nós precisamos aproveitar, né, as fases de cada desenvolvimento para nós respeitarmos o desenvolvimento dos nossos filhos e deixá-los sendo crianças, né? Às vezes, né, eu lembro muito disso dos meus filhos numa fase de 5 anos, 4, 5 anos, que ia ter, né, um almoço em família, um aniversário, por exemplo, né? E por educação eu falava assim: minha filha, nós vamos chegar lá, vai ter pessoas, fulano, ciclano, e você cumprimenta as pessoas, tá? A vovó vai estar lá, o vovô vai estar lá. E a minha filha sempre teve uma personalidade introvertida, mais tímida. Ela não fazia isso, né? Por mais que eu conversasse com ela em casa, por mais que eu pedia, às vezes ela chegava lá e não dava benção, não conversava, né? E eu ia fazer o quê? E aí, mas tem pessoas que são adultas que não entendem isso. Eu acho que as crianças, elas têm que cumprimentar sim, as crianças, elas têm que abraçar, elas têm que beijar. E tem criança que não é disso. E às vezes a gente quer matar o filho da gente porque ele não faz isso. Porque ele não cumprimentou, porque ele não abraçou, porque ele não beijou, não deu a bênção à avó, né? E as avós, elas cobram isso das noras, dos filhos, né? A gente sabe. Mas eu acho que a gente, em um determinado momento, a gente tem que se impor
e ensinar para as pessoas que os nossos filhos, eles não são robôs, que eles são apenas crianças, que eles têm também as individualidades, eles têm também as particularidades dele. O que vocês acham, gente? Vocês concordam comigo? Quem tá aqui comigo? Vocês acham que eu tô falando, né? Coloca aí pra mim, eu concordo. É isso mesmo. Por favor, para eu sentir aqui o feedback de vocês. Enquanto vocês colocam aí, eu vou tomar uma água. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui em relação à igreja. Algumas pessoas, eu sei, que tem pessoas que têm aquele compromisso de ir à igreja. E na igreja as crianças precisam ter um tempo, de ficarem ali quietinhos para poder, as pessoas terem aquela calma, aquela tranquilidade para ouvir o que está sendo falado lá na frente. Mas nós sabemos que a linguagem que é falada lá na frente é difícil, ou pelo papa, ou pelo padre, ou pelo pastor. É uma linguagem que não é acessível às crianças, muitas das vezes. Então, sempre quando eu vou à igreja com meu bebê, por exemplo, eu levo coisas para distraí-lo durante o culto. Porque a capacidade dele de concentração, a capacidade dele ficar quietinho, o tempo, ele tem o seu limite, é 5, 10 minutos no máximo que ele consegue ficar. E eu já vi várias mães sujigando, eu já vi várias mães batendo em crianças, porque as crianças não ficam quietas, sentadas no banco da igreja. E por isso é importante a gente saber o tempo, de concentração, o tempo que uma criança consegue ficar paradinho, quietinho. Então a gente tem que procurar outros meios. Ou você sai com a criança para fora, você já vai para a igreja pensando nisso, com esse intuito, eu estou indo, a minha intenção é ficar, assistir ao culto, assistir à missa. Mas eu estou indo e Deus sabe de que eu tenho um bebê. E ele é prioridade agora na minha vida. Então, se sua criança ela não fica quieta durante o culto, ela não tem essa capacidade ainda de ficar quieto dentro da missa, dentro da igreja, você pode sair com a sua criança ou levar algo para distraí-la. Porque senão passa a ser algo difícil para a criança. Os nossos filhos não são robôs, que você liga e desliga a hora que você quer. Então as nossas crianças, elas têm as suas fases de desenvolvimento, elas têm, eles são únicos, eles têm as suas particularidades. Tem crianças que são mais calmas, tem crianças que são mais agitadas, mas nós precisamos, como mãe, sentir como os nossos filhos são e deixá-los sendo crianças. E respeitando, os nossos filhos, eles não são mini adultos, para até vestirem como mini adultos, para vestirem como adultos, Às vezes tá um calor terrível e a gente, a mãe quer emperequetar a criança, porque quer que a criança vá glamourosa, quer que a filha vá com o melhor vestido, com a melhor tiara. E aí vai e coloca aquela roupa que a criança nem tá se aguentando e a mãe quer que a criança vista uma roupa dessa. Ou o menino, por exemplo, tá aquele calor, a mãe quer que a criança vá bem arrumada e coloca uma gravatinha borboleta, coloca uma blusa de manga comprida, coloca um terninho e quer que a criança vá pra igreja daquele jeito. Então, a gente tem que ter essa sabedoria como mãe, e respeitar a individualidade das nossas crianças. Outro dia uma mãe me procurou e ela tem um filho com TDAH, com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e ela me falou assim, olha, eu fui fazer um exame, a aula dele começava às 7 horas da manhã, essa criança tem 9 anos, a aula dele começava às 7 horas da manhã e
eu liguei pra ele, era 7h15. Eu liguei pra ele e falei assim: meu filho, lembra que a professora falou que você tem que usar caneta agora colorida pra você colocar título e data, pra você ir separando, né, o assunto por data. Então, cada caderno que você pegar, você vai escrever a data e o título da aula com caneta, tá bom? Tá bom. Então, a professora tinha dado uma aula na semana anterior, explicando pra criança, né, como que ele tá indo pro quarto ano. Tá no quarto ano. Como que ele deve fazer, né, que ele precisa usar caneta, ensinou como que ele tinha que escrever e tal. E aí, a mãe chegou em casa e viu que ele não tinha usado a caneta, que ele não pegou a régua, delimitou os espaços, mas que ele tinha escrito tudo, mas não tava a mil maravilhas, mas ele tinha feito tudo. E aí ela me ligou preocupada, falando que isso era inaceitável, porque a professora tinha dado uma aula de 50 minutos explicando que agora os alunos do quarto ano iam usar caneta, que tinha que separar, e que ela tinha ligado para ele às 7h15 da manhã, que ela tinha saído para fazer um exame, para lembrá-lo disso, e ele falou que ia fazer e não fez. Eu falei assim, tá. Aí ela me ligou à noite para me contar isso, perguntando como que ela deveria agir com ele, que ela precisava de ajuda e tal. Aí eu falei assim, gente, deixa a criança ser criança, né? Ele não vai... Isso é realmente importante para uma criança que tem TDAH, uma criança de 9 anos, que tem TDAH, que está no início do ano e agora que ele está aprendendo a escrever com caneta. Isso é realmente importante? Não é mais importante ele ter dado conta da aula, ter conseguido escrever tudo que a professora passou? Então, às vezes, a gente não respeita a individualidade dos nossos filhos, a gente não deixa a nossa criança ser criança. Sabe, às vezes, né, eu atendo crianças com síndrome de Down, crianças que são autistas, e às vezes a mãe tá mais preocupada que a criança escreva, que a criança aprenda os números, as letras, que a criança aprenda a fazer letra cursiva, ser alfabetizada, sendo que a criança ainda não tá sabendo nem falar, né? Tá desenvolvendo ainda a sua linguagem. Né? Muitas mães querem passar o carro na frente dos bois, né? Muitas crianças que não têm transtorno já entra no primeiro ano, às vezes está no final da educação infantil e as mães já estão preocupadas querendo que as crianças aprendam letra cursiva. Então, nós precisamos deixar os nossos filhos serem crianças, a fazer aquilo que eles dão conta. Às vezes a gente chama os nossos filhos de lerdo, de mole, de sonso, né? A gente coloca cada nome nas crianças porque a gente não consegue respeitar o tempo da criança. A gente não deixa o filho da gente ser criança, né? Às vezes eles estão assistindo alguma coisa, falta 2 minutos para o programa acabar. E a gente vai, grita de longe, fala, ó, tô indo aí desligar a televisão, né? Vem almoçar agora, né? E a gente não deixa a criança ser criança. E, como diz, né? A gente é criança uma vez só, gente. E os nossos filhos, eu tenho de 12 e quase 15 agora. E eu vejo como ainda são crianças, como ainda são puros, como ainda precisam aprender tantas coisas que às vezes a gente pensa que já sabem de tudo e não sabem, né? Não sabem, né? Coisas assim que você fala assim, meu Deus, meu filho ainda não sabe disso. É cada pergunta que me fazem, é cada pergunta que às vezes surge aqui em casa que eu fico assim, gente, meu filho ainda não sabe o que é isso. E você tem que ter paciência, você tem que explicar da melhor maneira possível para que isso se torne uma aprendizagem, uma experiência de aprendizagem positiva. Porque se você não tem paciência com o seu filho, né, de explicar a primeira vez, a segunda vez, a terceira vez, com quem que ele vai aprender com paciência se a própria mãe não está conseguindo fazer o seu papel, tá? Então, respeitar, né? Mãe, eu quero fazer esse corte de cabelo. Respeite. Mãe, eu não quero comer isso hoje. Respeite.
né? Às vezes eu convivo com algumas mães e eu vejo o tamanho da falta de respeito, né? Da mãe enfiando a comida dentro da boca da criança a qualquer custo, né? Outro dia mesmo eu presenciei isso, eu fiquei mal, fiquei chateada, uma menina de 3 anos, a menina falando, não, mamãe, não quero bigado, não, mamãe, não quero bigado, e a mãe enfiando a qualquer maneira, e o pai falando, eu vou te levar ali que eu vou te bater, se você não comer eu vou te levar ali que você vai apanhar, nós vamos ali no cantinho conversar. Então, as crianças, elas não precisam passar por isso, gente, né? A gente tem que, da mesma maneira que você quer ser respeitado como adulto, a criança também, ela quer ser respeitada como criança, né? Às vezes a gente quer empurrar nos nossos filhos as nossas escolhas, né? Os nossos desejos. A gente quer que eles vistam a roupa que a gente quer que eles falem do jeito que a gente quer, cumprimentem as pessoas do jeito que a gente quer, né? Gostem daquilo que a gente quer, comam aquilo que a gente quer. E quando seu filho vai ser criança? A partir de que momento que ele vai ser criança? Quando a infância acabar? Que você vai deixá-lo ser criança? Não, a gente não pode fazer isso, né? Por isso que a gente fala, ser criança, gente, é uma vez só. É uma vez só. A infância não vai voltar atrás. E a infância, ela é linda, a infância, ela é pura, né? Nós precisamos deixar os nossos filhos explorar, definirem a personalidade deles sem a nossa interferência, né? Claro que nós vamos dar educação com estímulos positivos, nós vamos oferecer, né, aquilo que é o melhor para os nossos filhos, nós vamos ensiná-los o que pode e o que não pode, né? Mas com respeito, não impondo, não sendo autoritários, não usando o autoritarismo, né? Nós podemos usar a nossa autoridade de pais, mas não o nosso autoritarismo, tá bom? Deixa eu ver se eu esqueci aqui de alguma coisa. Os nossos filhos, gente, as crianças, elas precisam de pais presentes. Pais presentes ensinam as crianças em todo o tempo, educam, estimulando positivamente em todo o tempo, né? Quando você vê, né, que a sua criança está passando por alguma transgressão mesmo, em algum lugar que você esteja, e é uma pessoa do seu convívio, você pode argumentar e você pode orientar, não deixe a sua criança ser corrigida da maneira errada. Não deixe, né? A gente tem que mostrar para as pessoas que os tempos hoje são outros e que a gente não precisa tratar os nossos filhos como robôs, né? E respeitar esse momento dos nossos filhos, essa fase de crescimento deles. Eu queria saber se quem tá aí comigo, gente, tem alguma pergunta para fazer, queria falar alguma coisa, né? Esse é o nosso momento também de interação, de conversa, né? Porque senão fica só eu aqui falando. Gostaria que vocês participassem aí agora. Coloquem aí pra mim a opinião de vocês, ou uma pergunta, né? Ou alguma dúvida, ou alguma contribuição de algo que já aconteceu com vocês também. Coloquem aí pra mim, por favor, gente. Tô guardando aqui. Enquanto isso, eu vou ler aqui alguma coisa. Ninguém tem dúvida? Tudo ok aí? Então, só para complementar aqui a minha fala, nós precisamos ficar atentos também em relação aos nossos filhos nessa questão agora da educação, né, dentro das escolas, né? Eu sei que tem escolas que já estão voltando,
tem esse ensino híbrido, né? Tem crianças que estão no presencial, tem crianças que estão online. Então, eu acho que é um momento agora muito delicado para as crianças. Então, assim, este é o momento da gente deixar a criança ser criança, deixar a criança colocar para fora os seus sentimentos, a sua ansiedade, deixar a criança colocar para fora as suas dúvidas, né? Porque às vezes a gente nem conversa com os nossos filhos, né? A gente, né, semana passada mesmo, em todos os atendimentos que eu fiz na clínica, eu fiz um teste com as crianças. Eu perguntei assim: a sua mãe te contou por que você está aqui? O que você veio fazer aqui? Por qual motivo que você veio aqui? E aí a criança falou assim: não. Eu falei assim: mas você não teve nem curiosidade de perguntar para sua mãe o porquê que você está aqui? Ah, não, ela só me trouxe. E aí teve criança que falou assim comigo: ah, minha mãe falou que ia me levar no médico. E eu falei assim: mas eu não sou médica. Então, assim, os pais, gente, infelizmente, não estão conversando com os filhos, não estão conversando com as crianças, né? Tem os eventos em família, tem as reuniões, tem os compromissos, né? As consultas, e os pais simplesmente acordam a criança, passam a mão na criança e levam as crianças para os lugares, sem conversar, sem explicar, sem mostrar a importância, né? Como seria importante para mim se as mães que tivessem levado essas crianças para o atendimento clínico tivessem falado para elas o motivo delas estarem indo em uma psicopedagoga. É importante nós conversarmos com os nossos filhos em relação aos lugares que eles vão frequentar, as reuniões, o que eles vão fazer ali, por qual motivo que ele está sendo levado a uma consulta, tá? Porque isso é deixar a criança ser criança, você está respeitando a sua criança. Quantas dúvidas vai surgir na cabecinha dela numa conversa dessa? Minha mãe sempre batia quando a gente não se comportava no culto. Então, Sara, infelizmente, eu sei que muitas crianças passaram por isso, né? Eu também passei por isso. Teve uma vez, eu lembro direitinho, um trauma que eu tive. Eu estudava de manhã, acordava muito cedo, porque naquela época eu ia caminhando para a escola, minha escola era muito longe da minha casa, e eu ia andando. Eu não dormia de tarde e minha mãe ia para a igreja, né? Todos os dias a minha mãe ia para a igreja e me levava para a igreja. E para mim, o culto era 7h30, para mim 7h30, 8 horas da noite era o pior horário para mim. Eu tinha muito sono nesse horário. E eu tinha 9, 10, 11 anos, eu dormia na igreja. Todos os cultos eu dormia, eu não conseguia controlar o meu sono. E aí, por fim, a minha mãe falou com as professoras, né, que sentavam no banco da igreja, falava assim: se ela dormir, você não precisa dar o seu ombro para ela. Não precisa. Você pode deixar ela dormir, que ela tem que aprender que ela não pode dormir na igreja. E aí, num belo dia, eu não tinha professora no meu banco, só tinha professora no banco de trás. E eu caí no meio da igreja. Eu dormi e caí no meio da igreja. Foi um susto tão grande, mas um susto, eu já devia ter uns 11 anos, 10, 11 anos. Foi um susto muito grande pra mim. E ainda quando eu cheguei em casa, a minha mãe me bateu, né? O meu marido também já apanhou muito, porque ele era bem levadinho e ele ficava passando debaixo dos bancos. E aí o meu sogro bateu muito nele. Gente, eu sei de várias crianças, de várias mães que entravam pro banheiro da igreja e batiam muito nos filhos por causa disso, né? A minha mãe, né? As mulheres da igreja, muitas pessoas. Então, eu acho que as mães hoje, elas precisam saber, né, que uma criança de 10 anos, 11 anos que dorme na igreja não é porque ela tá fazendo aquilo por picardia, porque ela é uma criança mal criada,
mal educada, porque é uma criança desobediente. Não é, porque a criança, ela precisa dormir cedo, se ela acorda muito cedo, se ela não dorme à tarde. Então, a gente tem que entender os processos de desenvolvimento das crianças para a gente saber como que a gente deve se comportar. Isso é questão de empatia. O respeito, né? Para a gente respeitar os nossos filhos, a gente tem que respeitar primeiro a nós mesmos. Nós temos que saber o que se passa no desenvolvimento de uma criança. Né? Por que eu vou deixar a minha criança explorar uma gaveta? Por que é importante? Né? Uma gaveta que eu abro todos os dias para eu pegar, por exemplo, um carregador de celular. Por que a minha criança não pode abrir aquela gaveta e descobrir o que tem dentro dela? Ela vai passar 2, 3, 4 anos sem saber o que está ali dentro? Um porta-joia seu, né? Um cofre da sua casa, né? Tudo, gente, tudo. O lugar onde que ficam os mantimentos aí, que você guarda a compra da sua casa. Toda vez que eu vou colocar roupa na máquina, eu mostro pro Miguel a máquina, as roupas rodando lá, o processo do sabão, do amaciante, né? Sempre que eu tô com ele no colo, eu faço isso. Então, tudo tem que ser apresentado para as crianças e tudo a gente precisa entender como que esse cérebro funciona, pra gente não errar com os nossos filhos e depois a gente falar, meu Deus, eu fiz tanto isso errado, né? Eu podei tanto esse estímulo, eu podei tanto esse aprendizado. Então, como que ele vai aprender se você não oferecer? Nossa, Sara, foi ótimo você ter compartilhado isso aí, né? E assim, né? A Bíblia nos ensina que nós devemos conversar, né? Orientar os nossos filhos, instruindo através da palavra, não através do couro, né? Do castigo físico. Não é esse. A vara da disciplina, né, descrita na Bíblia, é a vara da disciplina. Como que é isso? É através da orientação, através da correção, da conversa, do diálogo. E, né, a minha mãe me educou me falando que a vara da correção, a vara do castigo físico, da agressão física, que era a vara da Bíblia, a vara descrita na Bíblia. E a educação positiva, hoje ela mostra isso, que nós não precisamos usar esse recurso da vara da correção. A vara da Bíblia é a vara da disciplina. Mas qual disciplina? A disciplina onde nós vamos conversar, onde nós vamos explicar para a criança o porquê que ela não pode fazer isso, dar outras opções para a criança, né? Por que a criança ela não pode correr dentro da igreja, né? A gente vai explicar, meu filho, aqui você não pode correr, tá bom? Mas na hora que acabar, você pode correr lá fora, lá onde que tem o jardim da igreja, né? Você pode brincar ali naquele espaço onde as crianças ficam, porque senão a criança não se sente pertencente àquele ambiente. Né? Então, por que a minha mãe me traz nesse lugar tão chato? Né? Nesse lugar que eu não entendo nada o que é falado ali na frente e eu tenho que ficar aqui. Né? Às vezes as crianças, elas veem o lugar que nós estamos chegando com ela e elas já começam a fazer birra dentro do carro porque elas não querem aquilo, porque elas sabem que aquilo ali é um lugar chato. E muitas vezes a gente bate, né? A gente quer dar castigo porque a gente não quer que a criança demonstre aquele sentimento, aquela birra. Mas se a criança não demonstrar através da birra, através da pirraça, através do choro, uma criança pequena, ela vai demonstrar como? Se é isso que ela sabe fazer? Então, nós precisamos dar outras opções para os nossos filhos. Né? Quando o filho ele não pode jogar algo no chão, por exemplo, você não pode jogar o alimento no chão, meu filho, mas você pode jogar uma bolinha no chão. Né? Então, a gente tendo outros recursos, a gente sabe fazer essa flexibilidade, deixar a criança ser criança, é isso, né? É você incluir a sua criança
é dentro da sua rotina, é você respeitar a individualidade, é você respeitar a personalidade da sua criança, se é uma criança mais calma, se é uma criança mais agitada, se é uma criança introvertida, se é uma criança tímida, você vai deixar a sua criança ser uma criança tímida. O que você vai fazer? Você vai fazer ela pagar mico? Uma criança de 9 anos, você vai dar um beliscão nela porque ela não cumprimentou a família? Você vai levar ela pro banheiro e vai dar um couro porque ela não deu bênção pra avó, não deu um abraço pra avó? Não, a avó tem que entender que o neto dela é um neto tímido. E que ele às vezes vai falar, oi vó, benção, oi vó. Ou ele nem vai ouvir, a avó nem vai conseguir ouvir a voz dele, mas a avó que é vó, conhece o neto que ela tem. Você não precisa ficar dando satisfação. Então, eu acho isso muito importante, a gente entender o processo de desenvolvimento dos filhos, a gente ter um embasamento teórico, o que acontece, respeitarmos a individualidade, respeitarmos a personalidade e apoiarmos, né, as manifestações dos nossos filhos, seja através da fala, seja através das expressões, sendo através das atitudes, dos comportamentos, das reações, tá? E para isso nós precisamos capacitar quem convive conosco, né? Mostrar para as pessoas que você não tá agindo olha mãe, né? Às vezes eu falo que a gente mais sofre são com as pessoas da nossa família, são com os parentes, né? Que a gente mais sofre com o julgamento e com o olhar são dos nossos parentes. Porque eu conheço a filha que eu tenho, eu conheço o filho que eu tenho, eu sei que a minha filha tem transtorno e como eu preciso agir com ela. Mas os parentes não estão aqui dentro de casa para conviver com o transtorno da minha filha e não sabem lidar. Então eu preciso falar, né? Eu preciso falar. Ela é muito esquecida, ela espalha as coisas pro lugar. Ela deixa o tapete do banheiro desarrumado. Ela faz isso, ela faz aquilo. Só sabe julgar. Só sabe julgar. Nem se você não tiver uma fala sólida, olha, ela faz isso porque ela tem desatenção. Então, quando ela fizer isso, você pode ir lá e falar com ela assim, olha, você deixou o tapete do banheiro bagunçado. Olha, a toalha tá lá, você tem que colocar a toalha lá no lugar. Olha, você não me deu um bom dia, como vai? Bom dia. Ela não me cumprimenta. Ela não faz isso, ela não faz aquilo. Né? A gente ouve muito isso, não é, gente? Então, a gente tem que ter embasamento, a gente tem que ter segurança para nós também falarmos das pessoas sobre os nossos filhos. Né? Eles agem assim porque eles têm um motivo para agir assim. E se a gente só meter o pau, se a gente só falar assim, não, nossa, meu filho é terrível mesmo, nossa, ele é muito isso, ele é muito aquilo. Se o seu filho não tiver o seu apoio, gente, ele vai ter apoio de quem? Tá bom? Então era isso que eu queria falar, né? Eu não sei se deu para vocês entenderem aí. Deixar a criança ser criança é isso. É nós respeitarmos a individualidade, é nós respeitarmos o desenvolvimento em cada fase dos nossos filhos e nós apoiarmos. Não vamos ser pais bobos, né? Não é isso que eu tô dizendo, que os nossos filhos vão fazer o que eles querem, não é isso. Mas nós vamos fazer aquilo que é possível para os nossos filhos se desenvolverem de uma maneira saudável, tá bom? Obrigada para quem esteve comigo aqui até o final. E essa live vai ficar gravada, se você quiser compartilhar, né, com a sua rede de apoio, com a sua mãe que não pôde assistir, né, com a sua sogra, com o seu marido, compartilhe porque eu acho que é importante, né? As pessoas, elas terem, quanto mais conhecimento as pessoas tiverem em relação ao desenvolvimento infantil, mais pessoas serão alcançadas e respeitarão os nossos filhos. Muitas vezes a gente sacrifica nossos filhos por causa de cobrança de pessoas de fora. É isso aí, Marília. É isso aí.
Às vezes a gente crucifica os nossos filhos, não é isso? E a gente se sente tão mal porque a gente conhece os nossos filhos. E às vezes a gente faz para agradar o outro e não para agradar os nossos filhos. Não é assim? Eu entendi muito bem o que é que você quer dizer. E quando a gente mora longe, igual eu moro sempre longe de parentes, estou sempre longe de família, e quando eu encontro, né, é uma novidade, porque os parentes não sabem como que está o desenvolvimento dos nossos filhos. E aí é uma surpresa para eles e também, às vezes, é uma surpresa negativa. Eles falam, não, mas fulano, hein? Fulano tá assim, hein? Fulano tá mal criado, fulano tá isso, fulano tá aquilo. Mas como não sabe como é conviver com um adolescente, então só fala mal, né? Porque não sabe como é conviver com adolescente mais, né? As crianças crescem, os adultos, né? Hoje, os filhos do meu sogro e da minha sogra, eles têm o quê? Né? O meu marido é o mais novo, ele tem 42 anos. Então tem quanto tempo que minha sogra não convive com um adolescente? Não sabe como com um adolescente se procede. Então, o que fala? Fala só do lado negativo das coisas. E a gente que convive com os nossos filhos e sabe quais são os seus hábitos, quais são os seus costumes, a gente acha normal, mas eles não vão achar normal, né? Uma criança, um adolescente assistir aula online, depois ler um livro no celular, depois fazer uma chamada de vídeo com 4 colegas ao mesmo tempo, ficar ali no celular, e principalmente em tempos de pandemia, né? De querer comer só arroz e ovo, né? Às vezes você tem problema porque a sua criança não gosta de um determinado alimento. Eu passei por isso. Não, mas fulano não come nada, tudo que a gente faz não gosta, tudo que a gente faz tá ruim, tudo que a gente faz não aceita. Eu falei, meu Deus, mas ela gosta de arroz e ovo, deixa ela comer arroz e ovo. Eu já ensinei pra ela que ela precisa disso, daquilo, mas ela quer comer arroz e ovo, vamos deixar. Não é porque ela não gosta de você, porque ela não quer comer a sua comida, não é isso. Então, a gente tem que ficar provando para as pessoas que os nossos filhos ainda são crianças, que eles têm a individualidade deles, que eles têm a particularidade deles, que eles precisam se desenvolver da forma que eles são. Não é assim? A gente tem que ficar provando para as pessoas isso. Então, nem que a gente tenha que ficar provando, gente, mas vamos deixar os nossos filhos serem crianças. Não vamos podar, não vamos fazer de conta que os nossos filhos são robôs, porque eles não são. E quanto mais a gente podar, mais problemas nossos filhos vão ter. Creia nisso, né? Quanto mais você podar, quanto mais você cobrar, quanto mais você olhar só pelo lado negativo do seu filho, mais problemas você vai ter. Então, vamos deixar os nossos filhos serem quem eles são, respeitando a fase de desenvolvimento de cada um, tá bom? Muito obrigada por cada um de vocês estarem aqui, né? Quem quiser compartilhar, compartilhe, né? Para que mais pessoas, principalmente as vovós aí, elas possam assistir essa aula, tá bom? Um beijo, gente. Fica com Deus e até terça-feira que vem, às 9 horas. Sempre às terças, às 9 horas, eu estou aqui, tá? E durante a semana, a partir da semana que vem, algumas mamães vão fazer lives comigo também. Eu vou convidar algumas mamães já estão sendo convidadas pra gente poder fazer um bate-papo bem legal, tá bom? Um beijo, boa noite, durmam com Deus. Tchau, tchau.